Nós estamos indo para o penúltimo sermão da nossa série sobre saúde mental, como guardar a nossa mente de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. E nós vamos falar hoje sobre uma mente alimentada pela virtude, como nós podemos guardar a nossa mente, pensar em tudo aquilo que haja virtude. Diz-nos assim o texto das Escrituras, Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Na NVI, finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Vamos orar, Senhor, mais uma vez. Pai, nós só temos que te louvar por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nosso meio e até mesmo pelo privilégio que temos de nos reunirmos aqui nessa manhã em torno da Tua palavra para bendizer o Teu nome. Agora, Senhor, nós vamos meditar especificamente nas Escrituras e nós precisamos, Senhor, do Teu auxílio para que nós entendamos as Escrituras, mas que, muito para além do entender, essa Escritura seja a verdade do Senhor para nós. Que ela desça aos nossos corações e ao mais profundo do nosso ser, nos levando, Senhor, a uma mudança de vida, a um amoldar da nossa vida à Tua vontade e ao Teu querer. Nos auxilia, Senhor. Nós precisamos da Tua boa mão nos conduzindo nessa manhã. É em Cristo que oramos. Amém. Como nós temos vivenciado e aplicado a nossa fé no dia a dia? Semana passada nós falamos um pouco sobre até o crescimento na fé. Você que já tem ouvido do Evangelho, você que tem se reunido na casa do Senhor, você que já tem aprendido acerca de Jesus, como você tem aplicado cada um desses conhecimentos no seu dia a dia, na sua prática, no seu serviço, quando você vai ali para o ponto de ônibus, como você aplica o Evangelho no ponto de ônibus? Pastor, como? Sim, o Evangelho é para a vida toda. Na hora que você entra, quando você oferece o lugar para alguém sentar ou não oferece, em que há Evangelho nisso? Quando você está no trânsito e alguém vai pisar na faixa para passar, e você pode parar o seu carro e ligar o pisca-alerta para quem está atrás saber o que está acontecendo lá na frente. Como você tem exercitado isso por causa do Evangelho? Como o Evangelho tem influenciado as pequenas coisas da sua vida? Você poderia dizer que você tem vivido a sua fé cristã com excelência? Você poderia dizer hoje que você consegue ou tem buscado aplicar todo o conhecimento que você já recebeu de Deus na sua vida diária e que isso tem transformado a sua vida diariamente, a sua postura? Caminhando para o final desse versículo, quando o apóstolo Paulo está dando orientações sobre aquilo que deve habitar a mente de um cristão, ele usa um termo muito interessante. Ele diz que a mente do cristão deve ser habitada ou deve pensar em tudo aquilo que haja virtude. E o que é a virtude? A virtude vem do termo grego arete e significa uma conduta diferenciada, vinda de um pensamento diferenciado, um sentimento que gera uma ação, uma bondade moral. A virtude é uma disposição firme e habitual para o bem. Olha que interessante, é aquela disposição gratuita, ou melhor, não gratuita, ela é ensinada, que está no coração em submissão a Deus, com o desejo de produzir o bem. É uma espécie de excelência moral na prática. Nós vamos ver um pouquinho disso mais para frente. A virtude tem a ver com padrões que são condizentes com o céu,
Por exemplo, a castidade, a pureza, modéstia, austeridade no viver. Algo útil, algo que seja proveitoso a alguém. No pensamento clássico, essa palavra arete, ela vem do grego clássico, e mais uma vez é a única vez que essa palavra aparece. Paulo fez uma coletânea de palavras muito específicas, que elas tinham um significado muito rápido e direto para aqueles seus primeiros leitores, mas que ele não usa, e a Bíblia não usa esses termos em nenhum outro lugar. Essa em específico, arete, a virtude, ela advém do grego clássico e do pensamento filosófico clássico, que tem o significado de algo que tem excelência, algo que não é uma prática comum, mas uma prática exercitada, de maneira que ela se destaque, mesmo diante de outros que fazem a mesma coisa. A excelência de uma ferramenta, a excelência de um animal que se destaca dentre outros, a excelência na valentia de um soldado na guerra, é uma virtude na hombridade. E Paulo sumaria aqui: se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Se há excelência na prática cristã, que essa excelência ocupe a mente de vocês, para que de fato vocês pratiquem aquilo que vocês creem. Quando Paulo apela para que a mente dos cristãos seja habitada por aquilo que é virtuoso, ele está nos chamando a pensar nessa excelência da aplicação diária de tudo aquilo que nós já vimos. Por exemplo, tudo aquilo que é verdadeiro. A sua mente de fato tem estado alimentado da verdade, a verdade tem te guiado. Essa é a ideia. Há virtude nisso? Você tem feito isso com excelência? Tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo que é puro, que é amável, que é de boa fama. O que esses pensamentos têm gerado de prático e notório nas nossas vidas? Não são poucas as vezes que nós temos um conhecimento, nós encontramos irmãos com conhecimento bíblico até profundo, por assim dizer. Pessoas que conhecem vários versículos, conhecem as histórias, conhecem os contextos, os personagens, fazem boas aplicações diretas em teologia bíblica, em teologia sistemática. Porém, na sua prática diária, eles não aplicam essas verdades. É um conhecimento que eles adquiriram, mas que de fato ainda não se tornou uma verdade no seu coração. Quando Paulo diz, se há alguma virtude, Paulo está apelando para que nós pratiquemos aquilo que nós recebemos de maneira excelente. Então, uma mente alimentada pela virtude, ela vai aprender três coisas. A primeira é que a fonte dessa virtude é Deus. Você não vai encontrar virtude, excelência em práticas cristãs, em ações cristãs, em ações benéficas, em ações movidas pelo amor, em ações carregadas de bondade, longe de Deus. Você não vai encontrar isso. Considerando que virtude tem relação direta com excelência, é impossível alimentarmos as nossas mentes com esses valores cristãos sem que olhemos para o Senhor. Ele é a própria excelência. Ele é a perfeição em pessoa. Você quer aprender sobre cada uma dessas questões que Paulo diz aqui, sobre o amor, sobre a verdade, o respeito, a justiça, a pureza, a amabilidade, a boa fama, e inevitavelmente você precisa olhar para Deus e entender que é em Deus a fonte que nós devemos alimentar as nossas mentes para a verdadeira prática cristã. É Ele quem promove isso no seu ser, isso emana dele. Tiago, irmão do Salvador Jesus, lá no seu capítulo 1 da carta, versos 16 e 17, ele diz o seguinte: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Tiago está dizendo? Você quer entender qual é a essência de cada uma das virtudes, as quais devem habitar a nossa mente e nas quais nós somos chamados a pensar e pelas quais nós somos chamados a viver? Olhe para Deus. Não se engane, você não vai encontrar a excelência disso em nenhum outro lugar. É somente de Deus que vem toda boa dádiva, todo dom que é perfeito.
Deus, irmãos, é a fonte da virtude. E nós não vamos conseguir sermos guiados nos nossos pensamentos sem que nós olhemos para o caráter de Deus. Por isso que Paulo exorta a se alguma excelência, se alguma coisa que é digna de louvor, é sobre ela que nós devemos nos debruçar. Mas não olhando da forma como o mundo faz, olhando da forma como Deus faz. Por exemplo, nós sabemos que não são os crentes os únicos que têm a capacidade de amar. Você já percebeu isso, né? Quem não é crente também ama. Quem não é crente também tem casamentos. Ama pessoas, ama filhos, ama pais, ama amigos, colegas. Isso não é um privilégio daquele que é cristão. Porém, o cristão precisa fazer isso de forma diferente do que o mundo faz. Ele precisa exercitar o amor não de acordo com os padrões que o mundo exercita. E não são poucas as vezes que o amor do mundo é um amor muito pragmático. O amor que o cristão é chamado a exercitar é um amor que provém de Deus, da forma como Deus ensinou. Então, veja bem, quando nós falamos de virtude e excelência, nós precisamos olhar para aquele que é o autor de cada uma dessas coisas, porque ele é o padrão. Porque hoje, irmãos, nós precisamos notar que está entrando dentro da igreja questões que são parecidas com virtudes, mas que são a maneira do mundo. Não a maneira de Deus. As pessoas querem amar como o mundo ama, querem ser boas como o mundo é bom. As pessoas querem servir como o mundo serve. E quando nós fazemos isso, nós deixamos Deus de lado e paulatinamente nós vamos mundanizando as nossas ações. E não são poucas as vezes que a gente começa a olhar o mundo como padrão. Mas está vendo? Olha lá como eles fazem. Não são poucas as vezes que nós temos percebido pessoas não cristãs querendo ensinar cristianismo a crente. E o pior, tem crente que está achando que tem que aprender com não crente. Isso é espantoso, viu, irmãos? Isso é espantoso. Mas por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de olhar para o padrão. Deus é a fonte de toda virtude. Deus é a fonte de toda excelência. A chave para uma vida piedosa é o pensamento divino. Como Salomão sabiamente observou, Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. E onde você deve guardar o coração? Em Deus, porque do seu coração procedem as fontes da vida. Se você alimentar, a ideia de coração é a mesma de mente, é a mesma de interior, é a mesma de alma. Se você alimentar a sua vida com um padrão que não seja o de Deus, as fontes que vão emanar daí são fontes complicadas. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre a virtude é que em todas as áreas, se nós quisermos entender o que é uma excelência, uma virtude de prática e qual o real fundamento daquela ação, a gente precisa olhar para Deus. É Deus quem vai determinar isso nas nossas vidas. A segunda verdade que nós precisamos aprender sobre um pensamento, uma mente alimentada pela virtude, é que o mundo não vai conseguir promover isso. Você não vai encontrar virtude, excelência, no sentido cristão do mundo. Em certo sentido, os pecadores ainda fazem o bem. Você vai ver que também nós não somos os detentores de todo o bem. Os publicanos também amam. Você vai ver isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 46. Negar isso no interesse desta ou daquela pressuposição teológica de imaginar, não, é só a igreja que faz o bem, seria fechar os olhos ao ensino das Escrituras e de observar a própria vida cotidiana. Nós vemos as pessoas praticando o bem. Entretanto, isso é muito importante que nós observemos. Quando Paulo fala aos filipenses que pensem constantemente acerca de tudo, que avaliem todas as coisas e vejam a excelência, a virtude nas coisas, certamente ele está chamando o crente a entender que depois da queda, como nos dizem lá nos cânones de Dort,
capítulo 3 e 4, no artigo 4 dos cânones de Dort. Depois da queda, embora tenha restado no homem alguma luz natural, por meio da qual ele retém algum conhecimento de Deus, das coisas naturais e da diferença entre o bem e o mal, e mostra algum respeito e virtude pelas coisas e pela conduta exterior, esse homem pecaminoso, caído, jamais vai conseguir produzir na sua vida per si as virtudes que são advindas de Cristo Jesus. O que é virtuoso, certamente advém da palavra do Senhor e do Deus da palavra. É como se nós fôssemos chamados, e de fato nós somos chamados a olhar para Cristo na questão de cada uma das nossas condutas, entendendo que a virtude advém do proceder que está de acordo com a fé. Você não vai fazer o bem pelo seu eu, mas porque você crê que é o Senhor que chamou você para fazer, e você precisa fazer da forma como o Senhor chama. Lembro-me que em uma conferência missionária, se eu não me engano, foi o pastor Marcos, ele trabalha numa missão em Curitiba, e ele falava que muitas vezes quando nós vamos fazer a obra missionária, principalmente no que se refere à obra de caridade, nós estamos muito mais preocupados em fazer a obra que nos agrada do nosso jeito que fazer a obra que Deus mandou fazer. E ele usou um exemplo clássico, muito simples. Ele diz que muitas vezes quando você está passando no sinaleiro de carro, vem alguém pedindo alguma coisa, às vezes você, para se sentir bem, você dá ali um dinheiro ou alguma coisa, e ele falou, você já parou para orar com respeito a isso, se você deve dar ou não esse dinheiro? Se você deve ou não fazer essa ação? E muitas vezes nós não paramos para orar, nós seguimos de acordo com o nosso coração, ou com a nossa percepção de bondade. Ele falou, quando nós não temos esse discernimento de Deus, às vezes nós estamos alimentando a pessoa para que ela fique na rua. Às vezes você está mantendo ela naquela condição degradada e pecaminosa. Porque para nós, quando nós não temos discernimento, a gente vai entender que qualquer tipo de falta e carestia precisa ser suprido naquele momento, quando às vezes o melhor que pode acontecer para aquela pessoa é chegar numa carestia tamanha que ela precisa sair dali. Lembra da história do filho pródigo? Quando ele resolveu voltar para casa? Quando ele estava com dinheiro no bolso? 3 dias depois que ele saiu de casa? Quando ele tomou o primeiro golpe? Quando ele não tinha nada. Quando ele percebeu que diante dos olhos do mundo, ele estava valendo menos do que os animais que ele cuidava. E é interessante porque a Bíblia especifica qual animal, e eram porcos. É importante você lembrar que ele era judeu. E lidar com porcos era algo imundo. Ele chegou numa situação em que ele estava tendo que alimentar os porcos, cuidar dos porcos, e ele valia menos do que aqueles animais. Foi só aí que ele acordou e voltou para Deus. Quando nós falamos em pensamentos virtuosos, eles não são ao padrão do mundo. Tem muita igreja, inclusive, que está virando ONG. Porque ela entende que fazer o bem é simplesmente distribuir cesta básica, ao Deus dará, sem nenhum tipo de critério, e vamos abraçar todas as pessoas de qualquer jeito. Eu lembro-me que há muitos anos atrás, nós cedemos a nossa igreja para um projeto social que funcionou aqui, eu acho que durante 4 anos, inclusive foi um projeto premiado. Eu fui descobrir isso depois, quando eu fui fazer um trabalho na pós-graduação. É um projeto premiado no município, e o prêmio deles foi sair daqui. Eles ganharam uma sede própria, né? Mas enquanto estava funcionando o projeto social aqui, eu tive alguns embates com os agentes sociais. Por exemplo, perto de um carnaval, ele queria fazer uma campanha contra a AIDS. Tenta adivinhar qual era a campanha. Queria que nós distribuíssemos preservativos na igreja. Eu falei, não. Nós vamos dizer como deve ser a postura da sexualidade cristã. E o sexo é reservado para o casamento, não é para a promiscuidade. O papel da igreja não é associar-se à promiscuidade. E ela, naquele primeiro momento, falou, pastor, mas você não tem compaixão daquelas pessoas? Eu falei, eu tenho tanto que eu quero que elas não entrem nesse pecado.
Porque enquanto vocês estão preocupados apenas com um dos aspectos, que é a saúde, eu estou preocupado com o coração, com as sequelas que vai ficar naquele coração, que foi abusado, que experimentou de uma vida completamente desregrada e que vai levar aquilo para uma vida inteira. Ela falou, não tinha pensado por essa área. Né? Ela falou, mas eu não posso colocar nenhum cartaz. Eu falei, nenhum cartaz. Não tem como. Ela falou, mas como o projeto social vai funcionar aqui? Eu falei, de todo jeito, sem cartaz e sem fazer a distribuição. Porque a nossa perspectiva de bem precisa vir da palavra de Deus, não daquilo que o mundo diz que tem que ser. Porque senão, paulatinamente, nós vamos nos amoldando ao mundo, quando não nos associamos a ele e colocamos a estrutura que Deus nos deu para pregar o evangelho para servir ao mundo. Isso não é o evangelho. A Bíblia diz que quando nós vimos alguém caminhando para o inferno, nós precisamos ir lá e alertá-lo, para que ele não vá. Se nós não fizermos isso e ele continuar na caminhada e for para o inferno, a Bíblia diz que efetivamente ele vai, mas o sangue dele será cobrado da nossa mão. Por isso, quando Paulo diz, há virtude nisso, há excelência nisso, o padrão que nós devemos observar é Deus advindo de uma fé. Perceba, embora haja coisas boas, pensamentos bons, percepções boas, ações boas no mundo, o grande problema dessas ações é a falta de excelência das virtudes cristãs. É como se eles fizessem o bem pela motivação simplesmente de fazer o bem, quando na verdade aquilo que se faz deve ser feito por causa de Deus e de acordo com a ótica de Deus. E nesse sentido é importante ressaltar que Deus se importa muito mais com as intenções do nosso coração do que com as nossas ações em si. Para Deus, a nossa motivação é fundamental. Deus está muito mais preocupado com o porquê você faz o que você faz do que com o que você faz efetivamente. Em todos os sentidos. Porque não é apenas agir por agir. O mundo vai agir por agir. Ele vai agir impensadamente, ele vai agir segundo os seus próprios padrões de bondade, de benignidade, de amor e por aí vai. E às vezes os valores do mundo são complexos. Os valores do mundo são calcados no ser humano, porque o mundo é humanista. Mas os valores cristãos são calcados em Deus. Então o mundo não vai produzir essa virtude. E a terceira verdade que nós precisamos aprender sobre ter uma mente habitada pela virtude é que Cristo é a manifestação perfeita dessa virtude. Você não vai encontrar ela observável em nenhum outro lugar que não seja na pessoa de Jesus. Olha o que a Bíblia nos diz acerca do Salvador Jesus. Colossenses 2,9 diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Hebreus 1, versículo 3, diz que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ainda em Colossenses 1, dos versos 15 até o 20, está escrito o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Excelência, virtude, nós encontramos visivelmente na pessoa de Cristo.
Lembra de quando Filipe fez um pedido para Jesus? Ele falou, mostra-nos a Deus e a gente vai estar satisfeito. Mostra-nos o Pai. Deus, né? Nós sempre atribuímos a figura, nós não, muitas vezes nós atribuímos a figura da divindade somente ao Pai e nós já chamamos direto, né? Ao Pai de Deus. Mas Filipe fez um pedido para Jesus, mostra-nos o Pai. E a gente vai estar satisfeito com isso. Parece um bom pedido, não parece? E é um ótimo pedido. Mas o que Jesus respondeu? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Vocês estão andando comigo diariamente. Pastor, como nós vemos essas virtudes cristãs? Olhamos para Cristo. Nele vai habitar toda essa plenitude de Deus. Ele é a expressão exata do ser desse Deus. Ele é o próprio Deus que veio em carne e habitou entre nós. E olha o que João nos diz no Evangelho, no capítulo 1. E nós vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Nele nós reconhecemos essas virtudes. Você consegue perceber a excelência e a virtude de Cristo Jesus em todas as suas ações? Nada do que ele fez foi feito pela metade ou em falta. Nada do que ele fez foi incompleto ou imperfeito. Você quer entender amor? Olhe para ele, você vai entender como ele amou perfeitamente. Você quer entender correção? Olhe para Cristo e você vai entender a correção. Você quer entender misericórdia? Quer entender graça? Quer entender juízo? Olhe para Cristo. Em específico, os homens, você quer saber sobre masculinidade? Para de ficar gastando dinheiro nesses cursos de pastor falando besteira. Olhe para Jesus, é de graça na sua Bíblia. Masculinidade perfeita. Porque o mundo, irmãos, não vai oferecer isso. Você vai ver distorções para todos os lados. O mundo confunde masculinidade com macheza. Olhe para Cristo, você vai entender o que é um homem perfeito. Você vai entender o que é austeridade. Você vai entender o que é tomar um posicionamento e o que é servir. Você vai entender a dimensão do que é dizer não e do que é dizer sim. Você vai entender sobre ira santa. Sabia que há uma ira que não é pecaminosa? A gente tem uma dificuldade de achar ela, ponto. A gente vai ter uma luta com essa ira. Mas existe uma ira que é santa. Jesus demonstrou. Quando ele chegou no templo e os vendilhões estavam afastando as pessoas de poderem achegarem-se a Deus. E Jesus quebrou tudo aquele negócio. É difícil para a gente imaginar esse Jesus virando as bancas. A gente tem uma dificuldade, eu pelo menos, então eu tenho uma dificuldade de imaginar esse Jesus com cara de bravo. Talvez é porque a gente fica olhando esses quadrinhos, esse Jesus todo felizão, e eu nem assisti o The Chosen inteiro. E nem recomendo, é ruim. Aquele não é o Jesus da Bíblia. Aquele não é o Jesus das Escrituras. Aquele é uma caricatura barata, pela ótica de um não crente, tá? Pela percepção de um não crente, é aquele lá. Olhe para as Escrituras, gratuitamente, você vai entender o que é virtude, o que é excelência, o que é vida com Deus levada a cabo as últimas consequências. A tal ponto que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele obedeceu com tamanha firmeza que ele não hesitou em ir à cruz do Calvário. Isso é homem de verdade. Com H maiúsculo. Homem da eternidade. À medida que a nossa mente é preenchida com os valores e pensamentos de Cristo, nós caminhamos, irmãos, em direção à prometida paz de Deus. A nossa mente, ela é cheia dessa paz de Deus quando nós olhamos para essas virtudes no Salvador e alimentamos a nossa mente dessas virtudes. Nós somos tomados por uma paz que excede entendimento.
Portanto, uma mente cheia de misericórdia, de amor, de compaixão, de bondade, pavimenta o caminho para sentimentos que refletem essas verdades. E por que a nossa mente hoje anda tão perdida? Que nós temos buscado esses valores fora de Deus, fora da verdade, fora da palavra. Que o nosso entendimento de amor é imperfeito, nosso entendimento de bem é imperfeito, nosso entendimento de doação é imperfeito, nosso entendimento de injustiça, de justiça é imperfeito. É por isso que Paulo, quando ele fala de cada uma dessas virtudes cristãs ou desses benefícios cristãos, nós somos chamados a pensar na fonte deles e na manifestação perfeita deles, que é Cristo Jesus. E veja bem, se alimentarmos a mente fielmente com essas coisas advindas de Deus, desfrutaremos da paz. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma mente repleta de amargura, de raiva, de competição, constrói uma estrada para a ansiedade. E a ansiedade é pecado. A ansiedade é a falta de confiança em Deus. Por que nos tornamos ansiosos? Que nós não acreditamos ou não confiamos que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Certa feita eu li num livro que a ansiedade é o juros adiantado que você paga para um problema que não existe ainda. Pastor, mas amanhã a conta do banco vai estourar. Você pode morrer entre hoje e amanhã e você não vai ter problema com isso. A gente também não quer essa solução, né? Ninguém quer essa solução. Mas você está preocupado com o dia de amanhã que você não sabe se existe. Lembra que eu já falei várias vezes aqui? O amanhã é uma mera especulação filosófica. O amanhã existe na ideia da nossa mente. O amanhã não é concreto a nós. Você só vai saber do amanhã se você chegar lá. E depois tem outro amanhã. Então perceba, irmãos, que muitas mentes estão adoecidas porque elas não estão sendo alimentadas, não apenas pela verdade de Deus, mas pela verdade de Deus vinda da fonte certa, do próprio Deus. Se a paz de Deus, como nós vimos, é fruto da confiança no Senhor, é preciso que nós enchamos a nossa mente dessa verdade diariamente. Meus irmãos, a virtude de que fala o apóstolo Paulo é fruto que nasce da árvore da salvação. Só os salvos vão conseguir, de fato, exercer uma vida cristã virtuosa, alimentar a mente de toda a excelência de Deus. A fé é o tronco dessa árvore e suas raízes são implantadas no solo da soberana e salvadora graça de Deus. Como nos está dito em Efésios 2, 8 a 10, ou ainda na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: por causa disso, concentrando todos os esforços, acrescentem a fé de vocês, a fé que vocês têm, a virtude. E aí Pedro vai fazer uma lista. A virtude você leva ao conhecimento, mas veja bem, a fé precisa ser acrescida da virtude. O que é a virtude? É a excelência da prática daquilo que você já crê. O problema é que às vezes parece que a gente tem uma espécie de dicotomia mental, onde a gente tem um compartimento interior, que a gente guarda todas as informações que nós recebemos na igreja, catalogadas até, às vezes, coloca ali naquele compartimento. Mas daí a gente sai do domingo, a gente fecha aquele compartimento, tranca ele, põe a chave no bolso e vai viver de acordo com aquilo que a gente acha que tem que viver. Sermão do pastor não é discurso para se avaliar se é legal ou ruim. Sermão é a exposição da palavra para adentrar no nosso coração e transformar. O primeiro pecador que precisa ser transformado é quem prega. Para cultivarmos pensamentos em que haja alguma virtude, é preciso que sejamos intencionais e seletivos. Presta atenção nisso. Quem disse isso é Hendrickson.
Você precisa ser intencional. Você precisa escolher o que vai entrar na sua mente. Assim como quando você quer fazer um curso na faculdade, você vai lá e escolhe o curso, você estuda para aquelas matérias, você faz o vestibular. É intencional. Você busca se aprimorar naquilo. É intencional. É seletivo, você escolheu aquilo que você vai fazer. Também a vida cristã é assim. Você precisa ser intencional e seletivo. Tais estímulos não são encontrados facilmente em qualquer lugar. Nós devemos buscar esses estímulos na palavra de Deus. Nós devemos buscar a fonte de cada uma dessas graças cristãs na palavra de Deus, em oração, na comunhão, em conversa com aqueles que amam a Jesus. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado quem não anda no conselho do ímpio. Vá se aconselhar com o crente. Ah, pastor, mas o crente que eu conheço não tem sabedoria. Pega um outro mais sábio. Olha o tanto de crente que tem aqui. Dá para fazer uma fila de aconselhamento aqui. A gente precisa buscar essas virtudes com os santos de Deus, lendo boas literaturas e sempre acompanhando nas Escrituras. Assim, meus irmãos, quando algum pensamento avulso aí estiver disputando espaço na nossa mente, a gente precisa fazer uma análise com eles, um filtro. Será que esse pensamento seria aprovado por Deus? Ele vem de Deus? Será que ele tem na fonte, na sua raiz, o próprio Deus? Será que esse tipo de pensamento se parece com a pessoa de Cristo? Ou será que eu encontro Cristo praticando isso que está na minha mente da forma como eu estou pensando? Vem o desafio de você perdoar alguém. Você fala, eu tenho que perdoar. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que perdoar. Como Cristo perdoou? Olhe para ele. Será que a forma como está perdoando é a forma como Cristo mostra que deve ser perdoado? Será que as atitudes que vão derivar da sua forma de pensar, elas vão promover a glória de Deus ou elas vão ser escárnio para o Evangelho? Caso a resposta para alguma dessas perguntas aqui, se os pensamentos não são aprovados por Deus, não parecem com Cristo, e aquilo que vai ser produzido por esse pensamento são coisas meio complexas, que não agradam a Deus, então eles não podem habitar o nosso pensamento. Eles têm que sair da nossa mente. Quero dar aqui 5 dicas práticas para a gente aplicar numa vida virtuosa e de excelência. Pensar em tudo aquilo que é virtuoso, tudo aquilo que é excelente. Primeiro, esforce-se para viver intensamente tudo que você já aprendeu. O que você sabe de Bíblia? O que você sabe de Deus aí? O que você sabe sobre perdão, sobre amor, sobre serviço, sobre paciência, longanimidade? O que você já sabe? Pratique. Aplique na sua vida cada versículo que você tem conhecimento. Aplique na sua vida cada conceito, cada verdade que você já aprendeu sobre o Senhor. Na segunda, na terça, na quarta, no trabalho, em casa. Na fazenda ou numa casinha de sapê, onde você quiser. Aplique na sua vida tudo que você sabe de Deus. Já falei várias vezes na igreja e vou falar mais uma vez que isso me marcou há muitos anos. Nós namorávamos ainda. Patrícia, filha da igreja. O pai dela é presbítero desde toda a eternidade. Deus fez a arca, pôs Noé, elegeu o pai dela como presbítero e começou a andar o mundo. Né? Nascida na igreja, conhecia muitas coisas. Eu fui ter acesso à fé cristã da forma como nós temos protestante muito depois. E numa das nossas conversas eu falei, mas eu não sei tudo sobre Deus. Acho que até era uma discussão. Não era uma conversa, assim. Não. Era quase uma resenha. Ela falou, você não precisa saber tudo sobre Deus. Santidade não é saber tudo sobre Deus. Santidade é colocar em prática tudo aquilo que você já sabe sobre Deus. Você tem um versículo que você já sabe? Pratique ele. Você aprendeu uma verdade? Pratique ela. Esforce-se para viver intensamente tudo que você já aprendeu. Isso é virtuoso. Isso é excelência. Segundo, busque aprender mais sobre Deus, sobre o seu caráter, sobre as Escrituras.
Pastor, eu sei muito pouco. Aprende mais. Olha a escola bíblica de graça para você aqui todo domingo. Material. Quer saber onde vão os dízimos da igreja? Também material. Só essa semana compramos R$2.500 de material de escola dominical. Sabia disso? É para você aprender. Você recebe a revistinha, leva para casa, rabisca. Não perde. Começar a cobrar a segunda revista. Brincadeira. Você entende que, veja bem, os dízimos e as ofertas são usados na casa de Deus para o crescimento do povo de Deus. Você recebe um material nas suas mãos, totalmente fundamentado nas Escrituras. Você tem sua Bíblia. Busque aprender mais sobre Deus, leia as Escrituras, conheça mais sobre quem Deus é, qual é o seu caráter, qual é a sua vontade, como Ele se revela na Bíblia. E entenda que teologia não é apenas matéria de seminário. Teologia é o conhecimento de Deus, e não um amontoado de ideias filosóficas acerca de Deus. Você pode usar a filosofia para entender muitos conceitos complexos acerca da enormidade do ser de Deus. Sim, mas todos nós somos teólogos. Você é teólogo tanto quanto eu. O que difere é que eu tenho um diploma nessa área, porque eu estudei especificamente algumas coisas nessa área. Mas eu já era teólogo, você é teólogo. Você que pensa sobre Deus, você que imagina quem é Deus, você precisa fazer isso de acordo com as Escrituras. Falar sobre Deus, evangelizar na rua é teologia. Só que crer no dia a dia e colocar em prática também é teologia. Sabe por quê? Nós vivemos aquilo que nós cremos. Você pode falar o que você quiser sobre fé. Você crê naquilo que você pratica. Você pode ter os conceitos mais profundos de teologia, cursado o seminário mais fiel, ter feito mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você crê naquilo que você pratica. O que você faz é a manifestação visível da forma como você crê. Depois de doutorado, pós-doutorado, continuou mentindo, você continua não acreditando que a verdade de Deus é a solução para os seus problemas. Você tem que arrumar alguma coisa, porque Deus não vai dar conta, ou você não vai dar conta de lidar com a verdade de Deus. Você entende? Que não é o diploma, todos nós somos teólogos. Terceiro, aprenda mais sobre Cristo e a sua obra. Aprenda sobre o Pai, o seu caráter criador, como Ele fez cada uma das coisas para que elas funcionem, e aprenda sobre Cristo, que praticou tudo aquilo que o Pai fez, da forma correta. Olhe para Jesus, olhe para a sua vida, olhe para o seu amor, para o seu ministério, para a sua prática, para a sua obediência ao Pai, para a forma como Ele tratou as pessoas. Olhe para Jesus e aprenda dele e sobre Ele, diariamente. Quarto, cultive uma fé ativa. Ativa. Está ligado com o primeiro. Não faça do seu conhecimento um compêndio de livros numa biblioteca. Tipo o Google, que você vai perguntar lá, né? Onde está tal versículo? Aí o Google põe lá para você. Não faça do seu conhecimento isso. Apenas. Coloque isso na sua vida diária. Faça da sua fé um outdoor. Para que, como diz lá em Abacuque, para que todos aqueles que passam até correndo vejam. Olha, ali está um cristão. Olha lá, no trabalho dele, ele é crente. É impossível. É que a pessoa tem que ser crente. Olha o jeito que ele faz. Olha como ele fala. Olha como ele age. Faça da sua fé um grande outdoor. Para que todos vejam em você. 5, para terminar. Copie o modelo de Cristo. Jesus, além de nosso suficiente Salvador, é o nosso modelo perfeito de virtude, de excelência no serviço do Pai. Tudo aquilo que haja virtude, habite o nosso pensamento. Olhe para toda a bondade, toda a manifestação de amor, de misericórdia, todas essas graças que nós vimos aqui. E não faça como o mundo faz. Viva de acordo com a vontade do Pai. Que o Senhor nos ajude
a vivermos dessa forma para a glória do seu nome. Amém? Feche os seus olhos. Quero orar com você. Senhor, a tua palavra nos desafia, Senhor. Nos desafia a termos um viver diferenciado. Um viver que não seja moldado pelos nossos próprios pensamentos ou pelo nosso estilo de pensar, ou até mesmo pelas coisas que nós vemos no mundo, mas um viver que é voltado para o Senhor. Que haja virtude em nós. A virtude de vivermos uma fé viva e ativa na tua presença todos os dias. Com excelência, Senhor, olhando os padrões que o Senhor mesmo estabeleceu, olhando para o Salvador Jesus e aprendendo dele. Nos ajuda, Senhor, que nós precisamos da tua graça sobre nós, em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus.